Olá, quarto ano, bom dia, meus amores. Hoje, quarta-feira, dia 17 de fevereiro, nosso conteúdo será de História e de Geografia, conteúdo aí sobre os primeiros habitantes e em Geografia nós vamos falar sobre a importância dos vegetais. Bom, começando pelo conteúdo de História, onde vocês vão estar fazendo uma pesquisa que logo depois eu vou colocar no vídeo para vocês, nós vamos ouvir um pouquinho sobre que forma aconteceu esse primeiro encontro. Então, o encontro entre culturais. Separei um livro aqui para vocês, onde ele vai falar bem rápido sobre como ocorreu esse primeiro encontro. O que acontece? Houve um encontro, gente, entre os europeus e os indígenas. E como que foi esse encontro? De que maneira que esse encontro ocorreu? Vocês vão ver o seguinte, desde o século XV, os navegadores, portugueses, eles estavam desenvolvendo um intenso comércio com o Oriente. Principalmente, gente, esse comércio era realizado com as Índias. Então, a rota, o caminho que era utilizado para poder chegar, para atingir o Oceano Índico, esse caminho contornava toda a África. E ele apresentava uma série de dificuldades para poder os navegadores chegarem até lá. E aí, eles precisavam, então, descobrir um caminho mais fácil, um caminho mais rápido que eles pudessem chegar até lá. Então, gente, à procura de uma via ocidental, eles estavam atravessando o Oceano Atlântico para poder atingir aí o Oriente, resultou então no encontro das terras desconhecidas. E qual seria essa terra aí desconhecida? Gente, essa terra desconhecida nada mais, nada menos do que o nosso país, chamado de Brasil. Então, gente, os primeiros aí que oficialmente encontraram um novo continente foram os navegadores espanhóis, que foram comandados aí por Cristóvão Colombo, E como eles pensavam aí que eles estavam chegando às Índias, Eles acharam que tinham chegado às Índias, eles chamaram desse nome, Os habitantes que eles avistaram aqui. Então, o que acontece? Eles pensavam que já tinham chegado onde eles queriam, avistaram as primeiras terras, chamaram os habitantes da terra de índios. E mesmo depois de saberem, que os espanhóis não tinham chegado até as Índias, esse nome, gente, ele continuou, com os habitantes aqui do novo continente. Então, por isso, esse nome aí, ele vai ser empregado também em todas as vezes que vocês forem ver, falar sobre a descoberta. Vai falar sempre aí dos primeiros habitantes, que eram os nativos das nossas terras, os índios. Então, com a chegada, à América, em 1492, logo depois aí, o Brasil foi descoberto no ano de 1500. Os povos europeus, então, eles entraram em contato, com essas terras que não eram terras conhecidas, eles não conheciam, e com os povos que aqui viviam. Esses povos, gente, tinham costumes muito diferentes daqueles que estavam habituados. Costumes diferentes dos costumes dos europeus. Então, gente, o conjunto de características próprias que eles possuíam o seu modo de ser, de falar, de agir, ok? Tinham a sua cultura, Um grupo, ele constituía a sua cultura própria. Então, aí, esse contato, ele não foi um contato tão bom. O fato, deles não estarem aí, vivendo aquela mesma cultura, conhecendo aqueles mesmos artefatos que eles possuíam. Então, gente, o que acontecia? Os índios, os nativos que já aqui viviam, eles já conheciam as terras, eles conheciam as plantas, eles conheciam tudo que tinha na natureza. Os europeus que estavam chegando, certo? Eles já não tinham esse conhecimento. Então, eles começaram a utilizar do índio para mão de obra escrava, obrigavam os índios a trabalhar. Uns praticaram aí o escambo, que era uma troca, ou seja, eles davam artefatos que os índios não tinham, como metais, espelhos, coisas que não se encontram na natureza, certo? Então, teve uma linha de contatos entre eles. Os grupos indígenas, que habitavam a costa do Brasil na época em que os portugueses chegaram, eles tinham um modo de vida bem diferente de tudo que os europeus já tinham visto, de tudo que eles já conheciam. Então, eles possuíam uma cultura que era relativamente homogênea. E eles falavam uma língua denominada uma língua de Tupi-Guarani, certo? E os grupos que habitavam o interior, eles tiveram pouco contato com os portugueses e com os europeus, Então, eles acabaram aí se tornando mais agressivos. Então, quando falamos nesse encontro de culturas no Brasil, nós estamos nos referindo principalmente a esse tipo de cultura, Aos portugueses, que passaram a considerar aqui o Brasil, eles passaram a se sentir os donos daqui,
certo? E aos grupos de filiação linguística Tupi-Guarani que existiam aqui, tá? Eles chegaram aqui querendo mandar, querendo dominar todo o território. Principalmente aí, eles se consideraram o dono da terra. Aos grupos de filiação linguística que eu falei, os Tupis-Guaranis, tá? Eles tinham várias denominações, tá? Tinha aí os locais que eles ocupavam, os territórios que eles conheciam. Então, o primeiro contato entre os dois povos, ele foi um contato amigável, tá? A primeira relação. Primeiro, por quê? Os portugueses, eles precisavam da ajuda dos índios para conhecerem tudo, tá? Para explorar todo o território. Segundo, porque os portugueses, eles ainda não estavam com os planos para a nova terra, certo? Eles não estavam com interesse, eles não precisavam naquele momento da terra para torná-la dos seus moradores. Então, com o passar do tempo, essa situação aí, ela foi mudando, não foi ficando tão amigável assim. A ameaça presente pela presença dos franceses e de outros navegadores que estavam visitando os territórios, elas acabaram sendo aí uma ameaça aos indígenas, tá? Então, eles começaram a querer defender as suas terras, a disposição de usar os índios como mão de obra para os trabalhos pesados, de obrigarem eles a trabalharem, tá? E também eles quiseram impor, gente, aos indígenas a religião do catolicismo. Então, eles tornaram a relação entre os dois povos uma relação, uma disputa entre eles, constante, levando então à destruição da cultura indígena, onde eles obrigavam os indígenas a viver, a se vestir, tá? Dos modos que os portugueses e os europeus queriam que eles vivessem. Tá ok? Então, o objetivo aí dessa história é que vocês consigam entender, tá, sobre a vida dos primeiros habitantes aqui do nosso país. Dentro desse conteúdo, a gente acaba falando sobre geografia também. Por quê? Quando nós vamos falar sobre preservação, gente, o índio, ele é um exemplo da preservação, porque eles tinham toda a natureza ali à disposição deles, mas eles só caçavam, pescavam e consumiam o necessário para aquele dia. Todo dia ele saía, todo dia ele caçava, todo dia ele buscava, mas nunca eles haviam, tá, praticando aí o desperdício, o desmatamento, certo? Então, muitas coisas a respeito aí dessa grande aventura, que foi aí a travessia do oceano, que foi esse contato com os indígenas, vocês vão estar vendo nesse conteúdo que nós estamos revisando. Então, o conteúdo de História e Geografia hoje, ele é um conteúdo que vai estar unificado, onde nós vamos falar da preservação, vamos falar dos vegetais, a importância dos vegetais, certo? No nosso conteúdo de hoje. Vamos lá para a nossa aula, meus amores? Então, quarto ano, nosso conteúdo de Geografia, nós vamos falar sobre os vegetais e também sobre a importância da preservação dos vegetais, do meio ambiente, tá? Todo esse conteúdo aí que nós já estudamos. O nosso conteúdo de Geografia, vocês vão estar vendo aí nas atividades, relacionado aí, tá? Sobre a preservação desse meio ambiente. Então, nós sabemos, gente, que o nosso planeta, o planeta Terra, tá? Ele possui uma diversidade muito grande, tá? De vegetais, das nossas matas, uma riqueza única. Então, nós sabemos que temos que preservar. Os vegetais, eles são importantes para os seres vivos. Quando nós destruímos a vegetação, nós estamos aumentando as chances de problemas ambientais. Então, os vegetais, gente, são eles que nos fornecem alimentos e também nos fornecem o quê? O ar puro. As copas das árvores, elas evitam que os pingos da chuva caiam com muita força sobre o solo, né? E elas também nos dão as sombras, né? Nos dias que estão aí com muito sol. As raízes são as responsáveis aí porque são elas quem seguram o solo, ou seja, elas evitam os deslizamentos de terra. Nós devemos preservar o meio ambiente economizando água, economizando energia na nossa casa. Temos que zelar, gente, pela vegetação local. Temos que estar sempre aí plantando as árvores, tá? E a preservação, ela traz benefícios ao homem, né, ao ser humano e à natureza. Então, eu quero que vocês me digam o que você faz para preservar o meio ambiente. Depois vocês vão me dizer, tá? Quero que vocês façam um desenho de uma bela árvore. Depois vocês vão me formar uma frase com a palavra preservação. Então, coloquei aí a imagem para vocês, tá? Que vocês estão vendo as mãozinhas infantis, as mãos de crianças aí, com as mudinhas das plantinhas, no caso aí, tendo o replantio. Então, sempre que possível, gente, essa dica fica para vocês, esse conselho, plantem uma árvore, uma semente, para poder estar dando continuidade ao meio ambiente e também à vida, né, humana. A nossa atividade de história, que eu expliquei no início do vídeo, falei sobre os primeiros habitantes. Vocês irão realizar uma pesquisa sobre os primeiros habitantes encontrados no Brasil.
Depois vocês vão colar para mim as figuras, tá? O mínimo de 6 linhas nessa pesquisa. Tá ok, meus amores? Então façam com atenção. Fiquem com Deus, meus amores. Um beijo grande. Tchau, tchau.